nosso Deus e nosso Padre, entramos em Tu presença neste momento, Senhor, com a certeza que Tu estás aqui neste lugar, a certeza que Tus ouvidos estão inclinados hacia nós outros, porque nos acercamos ao Senhor através da fé no sacrifício do Senhor Jesus, através da fé em Tu Hijo amado, que já deu a vida para salvar-nos, para curar-nos, para resgatar-nos das garras do diabo. Meu Deus e meu Padre, aqui estamos, Senhor, de coração aberto, para dizer-te, ó Deus, que nossos olhos estão postos em Ti, para dizer-te, ó Deus, quanto Te necessitamos, Te queremos, porque Tu eres nosso único Deus, Tu eres nosso único Senhor e Salvador e Padre. Vem ao encontro de Tu povo, vem ao encontro da necessidade de cada um, porque cada um trajo um problema, uma necessidade, uma aflição, uma petição, e Tu sabes, meu Deus, todas as coisas. Não há nada que esteja oculto a Tus olhos, e Tu nos conheces, ó Deus, Tu conheces nossos pensamentos, cada um de nossos problemas familiares, econômicos, problemas de saúde. Há pessoas aqui, meu Padre, que se encontram em um poço depressivo. Há pessoas aqui que se encontram desesperadas, necessitam de um milagre, um socorro. Vem, meu Padre, ao encontro de elas para liberá-las, para resgatá-las, para dar-lhes vida, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus. Seca as lágrimas, responda ao clamor de cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Pode sentar-se a hora. Preste atenção. É através da fé, da determinação, que você vai cambiar a situação que você está vivendo. Amém? Porque seu problema não é um caso perdido, seu problema não é um caso impossível. Para Deus não há casos perdidos, não há casos impossíveis. Ele pode tudo. Amém? Deus pode cambiar por completo a história da sua vida. Tudo vai depender de sua atitude de fé. Amém? Porque a fé não pode ser uma fé passiva, tem que ser uma fé ativa. Amém? Todos os heróis da fé do passado que conquistaram a resposta de Deus, conquistaram porque tomaram atitudes de fé, atitudes apoiados em las promessas de Deus. Amém? E se você se apoia em las promessas de Deus, você vai
a revertir a situação que você está vivendo. Amém? Incluso temos aqui uma família e tem testemunho também bonito na família que foi bendecida. Venha aqui, por favor. Qual é seu nome? Mi nombre es Blanca Estela Avilés Yáñez, para servirles. E seu nome? Enrique Molina. Como estava a vida antes de chegar aqui ao centro de ajuda? Estaba destruida totalmente. Pues yo vivía en una situación difícil con mi familia, en el sentido de que con mi esposo pues ya no era una vida sana. Pues él fue una persona alcohólica, y yo pues todos esos años de casada pues tenía que aguantar la situación, más que nada por mis hijos, decía, hasta que hubo un momento en que ya no se me hacía justa la vida, sobre todo para mí, y de ver que mis hijos ya se daban cuenta de los golpes, de las discusiones, de todos los problemas que teníamos como pareja. Isso trajo muitos traumas, tanto para usted como para sus hijos. Sí, para los tres, para mis dos hijos y para mí, pero sobre todo para mi hijo, que era el más grande y ya se daba él cuenta de la situación tan difícil que estábamos pasando. Él entró en una situación depresiva muy fuerte. Él ya estaba con medicamento para la depresión. A ver, déjame hablar con él. Así que usted entró en un pozo depresivo. Fue una depresión muy fuerte, obispo. Yo recuerdo que fue a raíz de ver la situación que había en mi casa. Yo siempre desde pequeño había visualizado, vislumbrado a mi familia junta, verlos felices, ver a mis padres juntos en su vejez. Entonces era algo que fue muy fuerte para mí, ver que mi familia poco a poco se iba desmoronando, porque se cambiaba totalmente la idea que yo siempre había tenido de ver a mi familia unida. Entonces el hecho de ver las discusiones, el hecho de ver las peleas, eso me lastimaba mucho. Entonces los problemas, llegó un momento en que los problemas fueron tan fuertes que ellos estaban tomando la actitud de separarse, de llegar al divorcio, y eso para mí el ver esa situación fue muy, muy fuerte. Entonces eso hizo que yo cada vez fuera cayendo en ese pozo depresivo, vivir todo el tiempo angustiado, vivir todo el tiempo triste, vacío, sentirse acorralado por esa situación. Y era una situación muy fea, muy fuerte. ¿Llegó a pensar en la muerte? Muchas veces llegué a pensar en la muerte, no tenía ganas de vivir, no tenía ganas de seguir adelante. Recuerdo que en ocasiones, sin que mi mamá se diera cuenta, yo me la pasaba llorando horas. Recuerdo una ocasión que hasta 4 horas llorando, no comía, me la pasaba en un rincón, no tenía insomnio, no podía conciliar el sueño, y la situación de la casa muchas veces, en lugar de ir hacia adelante, la situación iba cada vez peor. Nosotros al ver esa situación, mi madre al ver esa situación en el pozo depresivo en el cual yo estaba, ella al verme en esa situación quiso buscar ayuda mediante terapias psicológicas, mediante terapias familiares, tratando de solucionar esa situación. De pronto, donde yo coloqué mi esperanza, donde yo tenía la esperanza que se solucionara el problema, de pronto desapareció, porque me estaban incitando a que me resignara. Entonces los problemas, en lugar de mejorar, cada vez iban peor, y yo cada vez en el fondo del pozo más. El camino más fácil es la separación, es la resignación, es uno aceptar los problemas, ¿no? Es el camino más fácil, pero uno tiene que luchar, uno tiene que poner en Dios su confianza para que pueda revertir la situación, porque al que cree todo le es posible, amém? Por la fé, usted pode vencer seu problema, usted pode cambiar de vida, como eles cambiaram, porque ustedes vieram ao centro de ajuda. E como foi quando chegaram aqui? Que decisão tomaram ustedes? Mi madre ya acudía al centro de ayuda,
y cuando iba a visitarla me platicaba. En una ocasión, ya con la desesperación encima, me dediqué a buscar el centro de ayuda y lo encontré. Recuerdo que fue un miércoles y llegando le platiqué a mi hijo, oye, fíjate que así y así, ¿por qué no me acompañas? Y me dice, sí, vamos mamá el viernes. Recuerdo que los dos acudimos el viernes y a partir de entonces, pues todo cambió, mi vida se transformó totalmente. La paz que yo estaba buscando la encontré desde el primer día que llegué ahí. Desde o primeiro dia já tuvo paz interior, pero aún tinha os problemas, aún seu marido tomava, haviam pleitos, você teve que lutar, perseverar e actuar a fé para que pudera liberá-lo e reverter a situação, não? Sí, así fue. No es fácil, no es fácil ver los cambios de la noche a la mañana como muchas de las veces uno quisiera, pero perseverando y luchando y poniendo toda nuestra fe en Jesús, se logra, a tal grado que como al mes mi esposo empezó a acudir también a la iglesia, y poco a poco todo se fue restaurando. E você hizo voto com Deus, participou de uma campanha por a liberação da família e de seu filho, não? Primero me interesaba la liberación de mi hijo, fue la campaña de Israel y ese fue mi voto para con Dios, que sacara a mi hijo de la depresión, de la situación tan difícil por la que estaba pasando. Incluso el medicamento que estaba tomando, pues prácticamente lo dejó. La siguiente campaña fue para mí, porque yo antes de llegar a la iglesia yo ya acudía con el oncólogo y con el urólogo por problemas en quistes en las mamas, que me decían los médicos, el radiólogo, es que ya no se puede ni contar, está usted invadida de quistes. Entonces mi segunda campaña fue para mi sanación. ¿Y se sanó? Me sané de un quiste que tenía en el riñón, que tenía 10 años, que me monitoreaban que no creciera porque si no me lo iban a operar. Pero a partir de entonces a mi Señor no lo dejo por nada ni por nadie, porque los resultados los vi prácticamente de inmediato. Amém, graças a Deus. E como está todo hoje? Já não tem mais depressão, está liberado, a vida cambiou? Totalmente, obispo. Mi vida se transformó después de haber dejado los sueños que siempre había tenido, los sueños que como todo joven tenemos. Después de ver esa situación tan fea, tan contraria, y ver que la vida no es tan fácil como uno lo piensa, pronto uno termina guardando esos sueños en el cajón, olvidándolos. Entonces al acercarme al centro de ayuda y ver el cambio en mi familia, en ver que la situación estaba cambiando, yo también hice un voto con Dios. Y porque a pesar de que yo había dejado los antidepresivos, yo seguía aún deprimido. Ahora el miedo que yo tenía no era ya no era de que mis papás se la pasaban peleando, sino que volver a regresar a pleitos. Entonces era algo que me atormentaba, una angustia que me atormentaba. Entonces yo hablé con Dios, yo dije, yo no acepto esa situación. Si tú eres el que has obrado en mi vida, yo quiero que cambies, que arranques por completo esa depresión. Fue ahí también donde yo usé mi fe, entré también a participar en una campaña de Israel, sacrifiqué y la depresión desapareció. De pronto esa tristeza, esa angustia desapareció por completo, y eso me ayudó a seguir adelante, a sacar esos sueños que yo ya había guardado en un cajón y luchar para conseguirlo. Entonces logré ingresar a la universidad,
todo ese tiempo yo siempre pedía, yo hice un pacto con Dios y yo le decía que Él fuera guiando mi camino. Y así fue, obispo, tanto que yo siempre yo estoy en la carrera de químico farmacobiólogo, todo lo que tiene que ver con análisis de laboratorio clínico. Y yo siempre había soñado entrar a trabajar a una de las instituciones de salud pública, de las más importantes a nivel nacional. Y a veces, humanamente hablando, es muy difícil, es muy complicado ingresar. Ahí fue donde hice otro voto con Dios. Yo dije, si tú estás conmigo, tú vas a abrir las puertas. A los 2 meses de pronto recibo una llamada inesperada ofreciéndome una propuesta para entrar a trabajar a esa institución, y fue como logré conseguir ese trabajo que tanto me gusta y que tanto había soñado. Posteriormente a ello, es triste ver, inclusive en muchos jóvenes universitarios que terminan la carrera y desafortunadamente su futuro profesional es incierto porque no tienen experiencia, porque no tienen algo seguro, siendo que cuando yo terminé, mucho antes de que yo terminara la facultad, yo ya tenía un trabajo seguro, un trabajo pues prácticamente para toda mi vida. Y fueron aconteciendo tantas cosas, obispo. Empecé a lograr mi independencia económica, ya no dependía más de mis padres. El hecho de haberme esforzado, de haber colocado mi confianza en Dios, eso ayudó a que consiguiera muchas cosas. Mi auto 0 kilómetros, y en la actualidad pues tengo muchos planes, muchos proyectos que aún voy a desempeñar. Y sé que si yo me mantengo y mientras yo sirva al Señor Jesús y me mantenga cerca de Él, sé que esos sueños se van a tornar una realidad. Vá por mais. Vamos por más, obispo. E na família unida, não há pleitos, não há golpes, não há vícios, su papá liberado, todo cambiado. Todo cambiado, obispo. Como decía mi mamá, no es de la noche a la mañana, es un proceso en el cual todos pasamos, no es como arte de magia, es a través del tiempo, pero lo importante es a través de la perseverancia, a través de la decisión de asumir un compromiso con Dios y colocar toda nuestra fe en sus manos. Entonces la vida cambió y estamos hasta hoy en día muy agradecidos con Dios por esos cambios. Amém, graças a Deus. Deus lhe bendiga, muita graça. Que Deus lhe bendiga, muita graça. Pode baixar, amém. Então, é importante que sempre procuremos observar a fé de los héroes de la Bíblia, a fé de los grandes homens de Deus do passado, as atitudes que eles tomaram delante de los problemas que enfrentaram, porque assim como Deus foi com eles, Deus lhes deu a vitória em los momentos difíceis, Deus nos dará a vitória também, porque Deus não cambiou. Deus é o mesmo Deus, Ele não cambiou. Deus não se ha envelhecido, amém? Não se ha jubilado, Ele não cambia. Deus é imutável, é o mesmo de ayer, hoje e para sempre, amém? A Bíblia nos conta no segundo livro de Crônicas, no capítulo 29, que o rei Ezequias, quando começou a reinar, o reino estava destruído, o reino estava acabado, o povo estava sofrendo muito, havia opressão, o povo estava dominado por los inimigos, havia hambre, a miséria era grande, porque su padre Acaz hizo lo malo a los ojos de Deus. Acaz, que era o rei, ele se inclinou a outros deuses, ele buscou a outros deuses, invocou a deuses falsos, e ele hizo coisas abomináveis delante de Deus, se tornou idólatra. E que isso? Acaz, ele cerrou as portas do templo,
apagou as lâmpadas, as luzes, e impediu que o povo viniera ao templo para buscar a Deus, para oferecer sacrifícios a Deus. E porque o povo deixou de buscar a Deus, vindo a miséria, vindo o fracasso, vindo a maldição, vieram os problemas, os inimigos prevaleciam sobre eles. E quando Ezequias assumiu o reino em lugar de seu padre, o reino estava destruído, a nação estava destruída. Pero que isso Ezequias? Ezequias, ele não seguiu os caminhos malos de seu padre. Ezequias se volviu a Deus, ele puso sua confiança em Deus, amém? E a Bíblia diz aqui, que começou a reinar Ezequias, sendo de 25 anos, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua madre foi Abias, hija de Zacarias. E hizo lo recto ante los ojos del Senhor, conforme a todas as coisas que havia hecho David, seu padre. É decir, ele foi comparado com Davi, e não comparado com Acaz, porque Acaz hizo lo malo. Davi foi rei bueno, fiel a Deus. Então, se ele foi comparado com Davi, foi chamado hijo de Davi. Agora, detalhe importante, detalhe muito importante. Ezequias, ele aprendeu desde sua niñez a palavra de Deus. Ele aprendeu a pôr por obra, a ser fiel. Sua madre, que foi hija do profeta Zacarias, Abias, ela lhe ensinou a palavra de Deus. Assim que Ezequias não se inclinou aos pecados de seu padre, ele seguiu a orientação de sua madre, amém? Vê você a importância da madre, o papel da madre em la casa, não? Se você ensina a seus filhos no caminho de Deus, lhes ensina a palavra de Deus, eles serão exitosos, eles vão a viver por la fé, não vão a cometer os mesmos erros que dia hemos cometido na vida, e eles serão exitosos em todo o que realizem, amém? Diz a Bíblia que no primeiro ano de seu reinado, no mês primeiro, que isso Ezequias, ele abriu as portas da casa do Senhor e las reparou, amém? Preste atenção, preste atenção. Vê a atitude de Ezequias. Ele não foi a intentar fazer aliança com os inimigos, com os assírios, que eram os opressores de Israel, não. Ele restabeleceu o culto a Deus, o culto ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, amém? Ezequias se volviu a Deus, abriu as portas da casa do Senhor e las reparou. E isso venia a los sacerdotes e levitas, e los reuniu em la plaza oriental, e les dijo: oídme, levitas, santificaos agora, e santificad a casa do Senhor, el Deus de vossos padres, e sacad del santuário la imundícia, porque o santuário estava contaminado por la idolatria de Acaz, por los ídolos de Acaz, porque nossos padres se han rebelado e han hecho lo malo ante los ojos do Senhor, nosso Deus, porque lhe deixaram e apartaram seus rostros
del tabernáculo del Senhor e lhe volveram las espaldas. Mire, que é lo que se pode esperar quando a pessoa não hace caso a la palavra de Deus, quando a pessoa é rebelde a la voz de Deus, principalmente quando a pessoa conhece a verdade, pero vive em la mentira, vive en el engano, vive en el pecado. Desafortunadamente, há muitíssimas pessoas neste mundo que creem em Deus, são crentes. Sin embargo, a vida é um fracasso total, a vida está llena de problemas, miséria, depressão, enfermidades, porque a pessoa, ela não vive uma fé prática, ela vive uma fé teórica, ela crê de maneira teórica, e isso não funciona, isso não traz benefícios, não traz resultados, não cambia nada. Se você vem à igreja, você ouve a palavra de Deus, você conhece a verdade, pero você não pratica a verdade, você não vive a fé, que é o que você pode esperar? Que é o que você pode esperar? Será que Deus poderá actuar em sua vida? Será que Deus poderá manifestar-se em sua vida, cambiar sua vida, sacá-lo de los problemas que você está vivendo? Não és eleito, preste atenção, não és eleito de la persona tener uma religião, crer em Deus, ou acudir a uma igreja, que sua vida vai cambiar. Não, isso não significa nada, porque se você crê teoricamente, se você viene, pero não pratica, não se entrega, não se rinde, não hace uma aliança com Deus, não põe sua vida em las manos de Deus, não se entrega de todo o seu coração, Deus não pode fazer absolutamente nada por você. Deus não hará nada. Amém? Deus só poderá manifestar-se quando você se volva a Ele de coração, se entregue a Ele, tome uma atitude de fé, tome uma decisão de fé e haga de Jesus o único em sua vida, seu único Senhor, seu único Deus. Amém? Haga de la Bíblia, de la palavra de Deus, seu manual de vida. Amém? Porque a palavra de Deus é um manual de vida. Em la palavra de Deus, você encontra os secretos da vida. Aqui você encontra os secretos da vida. Amém? Aqui você encontra a orientação de Deus para que você possa vencer os problemas desta vida. Pero não basta o conhecimento, não basta a informação. Isso não basta, se não há uma prática, uma entrega total e completa. Amém? Ezequias dijo: porque nossos padres se han rebelado e han hecho lo malo ante los ojos del Senhor nosso Deus, porque lhe deixaram e apartaram seus rostros del tabernáculo del Senhor e lhe volveram as espaldas, e aún cerraram as portas del pórtico e apagaram as lâmparas, não queimaram incenso, nem sacrificaram holocaustos en el santuário ao Deus de Israel. É decir, eles deixaram de buscar a Deus, deixaram de praticar a fé, deixaram de invocar
o nome do Senhor, de oferecer suas ofrendas de sacrifício, de fé. E por isso, vindo a maldição, vindo o fracasso. E ele disse: portanto, a ira do Senhor ha venido sobre Judá e Jerusalém, e los ha entregado a turbação, a execração e a escárnio, como veis vós outros com vossos olhos. E aqui, nossos padres han caído à espada, e nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres foram levados cautivos por isso. É desse Ezequias reconheceu o motivo do problema. Ele foi humilde para reconhecer o motivo do problema, para reconhecer que o problema era espiritual. Amém? Desafortunadamente, há muita gente que não é humilde, muita gente não é capaz de reconhecer seus erros, seus pecados. É mais fácil a pessoa echar a culpa de seus problemas em Deus, echar a culpa em la igreja, echar a culpa em la pareja, em outras pessoas, que reconhecer sua própria culpa. Porque o fracasso e a vitória não depende da pareja, de los padres, de los amigos, do governo, da igreja, do pastor. Não depende de Deus tampouco, depende de uno mesmo, Minha vitória ou meu fracasso depende de mim. Sua vitória ou seu fracasso depende de você. São as decisões que tomamos em la vida que vão a definir nossa vitória ou nosso fracasso. Compreende você? Sim. Nós outros cosechamos hoje lo que sembramos ayer. Eu sempre hablo sobre isso, sempre estou falando, tocando neste tema. Cosechamos hoje lo que sembramos ayer, e cosecharemos amanhã lo que sembremos hoje. Lo que você sembre hoje vai determinar o êxito ou o fracasso em sua vida. Seu futuro está em las manos de Deus. Amém? Não. Aí que você se equivoca. Não. Seu futuro está em suas mãos, em suas próprias mãos. Porque Deus não pode fazer nada se nós outros não queremos, se nós outros não o buscamos, não tomamos uma atitude de fé. Porque Deus nos ha dado livre albedrío. Amém? Me explico? Deus nos ha dado livre albedrío. Somos livres para escorrer o caminho que queremos seguir. Pero mientras não haja uma entrega total, compromisso total de fidelidade a Deus, então você não poderá desfrutar da vida plena, da vida abundante que o Senhor Jesus nos prometeu. Amém? Me explico? Está claro isso? Estamos sempre falando sobre isso. Sempre. Eu não me canso de falar e não me vou cansar nunca. Porque há pessoas que tardam a compreender. Há pessoas que, tardam a cair vente, a rendir-se. Querem a solução, querem resolver os problemas,
pero não querem pagar o preço, não querem sacrificar, não querem renunciar. E sem sacrifício, sem renúncia, não há conquista, não há vitória. Amém? Me explico? Não há conquista. Você pode verificar que todos os homens de Deus do passado, eles tiveram que tomar uma posição delante dos problemas. Eles tiveram que sacrificar, eles tiveram que renunciar, eles tiveram que escorrer entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Amém? Aqueles que tomaram decisões equivocadas, erradas, fracassaram. Aqueles que se inclinaram a los pensamentos do mundo, a los prazeres do mundo, aqueles que deram lugar a las palavras do diabo, las palavras negativas, a los pecados, se hundiram, fracassaram. Pero aqueles que foram firmes, determinados, e se entregaram a Deus, foram fiéis a Deus, estes venceram. Estes hicieron a diferença em suas épocas. Amém? E você pode fazer a diferença também em los dias de hoje. Não é Deus quem hace a diferença, é uno mesmo que hace a diferença. Ezequias dijo assim, isso aqui é muito importante. No versículo 10, ele diz: agora, pois, eu he determinado a ser pacto com o Senhor, o Deus de Israel. Amém? Eu he determinado a ser pacto com o Senhor, o Deus de Israel, para que aparte de nós outros o ardor de sua ira. Ele determinou a ser pacto com Deus. E se você hace o mesmo, amiga minha, amigo meu, se você hace o mesmo, você vai conquistar todo nesta vida. Você vai conquistar uma vida plena, uma vida feliz, uma vida de paz, sem depressão, sem fracassos. Amém? Sem carências. Não haverá miséria em sua casa. Você nunca mais vai viver de prestado. Nunca mais. Vai depender de nada. Você não tem que depender de nada. Você tem que depender de sua fé. De sua fé, de sua fidelidade a Deus. Amém? Nós outros estamos aqui para ajudar-lhes. Estamos aqui para orar por ustedes. Amém? Pero você tampouco pode viver em la dependência de nossa oração. Amém? Você não pode estar dependendo da oração do pastor, do bispo. Em la hora que venga um problema, uma tribulação, uma dificuldade, você corre à la igreja, você vem falar com o pastor e com o bispo, pedir ajuda, pedir oração. Não, você tem que tornar-se independente, saber como atuar no momento da angústia, da tribulação, no momento que venga um problema sobre a sua vida. Amém? Porque você pode, através de sua fé, vencer, através de sua confiança em Deus, sair adelante, revertir a situação que está vivendo. Se você hace como Ezequias e determina a ser um pacto, uma aliança com Deus. Amém? E Ezequias dijo: hijos míos,
não os enganeis agora, porque o Senhor os ha escorrido a vosotros, para que estéis delante de Ele e lhe sirvais, e seais sus ministros, e lhe quemeis incenso. Sabe, você foi escorrido por Deus. Você foi escorrido por Deus. Deus lhe escorreu. Não foi você quem escorreu a Deus. Deus lhe escorreu. Deus lhe está chamando. Deus lhe atrajo a Ele. Amém? Em meio a milhões de pessoas que há neste mundo, milhões de pessoas que estão perdidas neste mundo, você foi tocado por Deus. Você foi revelado por Deus. La fé é uma revelação de Deus. Amém? Uma revelação. Você foi revelado. Você vindo aqui por obra do Espírito Santo. Porque Deus quer ser algo muito grande em sua vida. Deus quer manifestar-se em sua vida e a ser de você uma referência neste mundo. Amém? Deus quer que seus amigos, que seus familiares, que todos vejam a glória de Deus através de sua vida, a grandeza de Deus através de sua vida. Isso é o que Deus quer, pero não basta apenas que Ele queira, você também tem que querer isso. Você tem que querer ser aliado com Deus, ter este pacto, esta aliança com Deus. Amém? Ezequias restabeleceu o culto a Deus, convocou, ele purificou o templo, limpiou, abriu as portas do templo, prendeu as luzes e convocou o povo para que viniera ao santuário e apresentara seus sacrifícios a Deus. Amém? Diz a Bíblia que Ezequias disse: vosotros os habéis consagrado a hora ao Senhor. Acercaos, pois, e apresentade sacrifícios e alabanças em la casa do Senhor. E a multitud apresentou sacrifícios e alabanças, e todos os generosos de coração trajeron holocaustos, e foi restabelecido o culto a Deus, e houve prosperidade, houve abundância, houve liberação, vitória. Amém? Ezequias prosperou em tudo o que ele empreendeu. Amém? Tudo o que ele hizo, ele foi prosperado, ele foi bendecido a causa de sua fidelidade a Deus. Amém? Diz a Bíblia aqui que desta maneira hizo Ezequias em todo Judá, e executou lo bueno, recto e verdadeiro delante do Senhor su Deus, em todo quanto empreendeu em el serviço de la casa de Deus, de acordo com a lei e los mandamentos, buscou a su Deus, lo hizo de todo o coração e foi prosperado. Amém? Está aqui no capítulo 31, versículo 20. Em todo o que isso, ele foi prosperado. E é o que vai suceder com você também. Se você crê, se você se lança, se entrega, toma a decisão certa. Amém? E se você quer ser este pacto com Deus, esta aliança de fé, de fidelidade, ponga-se de pé agora, que vamos orar em seu favor. Vamos entregar sua vida a este Deus vivo. Você que está disposto a abandonar o pecado, abandonar o pecado,
os prazeres deste mundo, as coisas malas deste mundo. Está disposto a viver para Deus, amém? Exclusivamente para Deus, na vida por la fé, apoiada em la palavra de Deus. Então, cierre os olhos, ponga a mão em seu coração e vamos a rendir-nos a Ele, vamos a entregar-nos a Ele a hora. Meu Senhor Jesus, nós outros ensinamos tu palavra a tu povo neste momento, hablamos a verdade para eles, hemos sido sinceros, honestos, porque não estamos aqui para enganar a nadie, Senhor. Tu conheces a sinceridade e o desejo de nossos corações, e tu sabes, ó Deus, que todo o que queremos é que esta gente te conozca, que esta gente tenha uma vida sana, uma vida próspera, abundante, plena, conforme o Senhor nos promete em tu palavra. Meu Deus e meu Padre, ó Espírito Santo, venha ao encontro de tu povo, venha sobre tu povo, ó Deus, que te busca de coração neste momento, porque eu sei, meu Padre, que eles han compreendido tu palavra, les cayó el vente, e eles estão tomando esta decisão que é a mais importante de toda a sua vida, a mais importante, porque não há nada mais importante que uno rendir-se ao Senhor, uno a ser pacto, a ser aliança com o Senhor. Espírito Santo, ó Espírito Santo, tu nos escudrinhas, Senhor, tu escudrinhas nossos corações, nossos pensamentos, e tu sabes, ó Deus, quanto nós outros te queremos, ó Deus, quanto te queremos, quanto te adoramos, te anelamos. Tu eres a razão de nosso viver, tu eres nosso todo, Senhor Jesus. Ó vem a hora, Espírito Santo, meu Senhor, a envolver estas pessoas com tu presença. Vem, Espírito Santo, para tomar possessão destas vidas. Toma, Senhor, estas vidas em tus manos agora, em tus braços. Abraça tu povo agora, meu Senhor, e protege, ampara, meu Deus. Eu me uno a estas pessoas, Senhor, e nesta oração, e me rindo ao Senhor também. Renovo, Senhor, meus votos com o Senhor, porque te quero, ó Deus, te quero seguir, te quero servir. Tu eres meu único Deus, tu eres meu único Senhor, tu eres a razão de me viver, ó Deus. Vem, meu Padre, vem sobre estas vidas agora e perdona seus pecados, perdona seus pecados,
sua idolatria, as práticas espiritistas. Perdona, Senhor, a mentira, o engano, as traições, o adultério. Perdona, ó Deus, a esta persona que ha estado indecisa, insegura, ha estado com um pé dentro da igreja e um pé neste mundo. Ela ha estado dividida, Senhor. Pero neste momento ela se decide, ela se entrega, se rinde de coração. Então vem sobre ela, Espírito Santo, vem para lavá-las, purificá-las com tu sangue preciosa. Purifica, ó Deus, a tu povo. Purifica tu povo, purifica tua igreja, purifica estas vidas, meu Deus. Limpia em nome do Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, a hora. Vem, porque nós outros, Senhor, te queremos, te anelamos, te buscamos, ó Deus. Hable com Deus, confesse a Ele seus pecados, confesse a Ele suas debilidades, abra seu coração, rasgue seu coração delante deste Deus vivo e poderoso. Hable com Deus a hora, porque Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui e hoje a sua oração, Ele hoje o seu clamor, Ele hoje a sua voz. Rinda-se a Deus, clame a este Deus vivo a hora. Pida que Ele perdone, pida que Ele limpe, Ele purifique a hora. Ó meu Senhor Jesus, salva tu povo a hora. Vem para llená-las com tu Espírito, Senhor. Llená-las a hora com tu presença. Sopra, ó Deus, sopra tu Espírito em la vida de tu povo, meu Senhor. Abraça estas pessoas a hora, meu Deus, e no nome do Senhor Jesus, receba a hora, o abraço do Espírito Santo. Ele transforma a sua vida, Ele hace de você uma nova criatura neste momento. Aleluia. Necesita más de tu poder. Abraza a tu pueblo, mi Señor. Abraza con tu inmenso
Abraza a tu pueblo, mi Señor. Abraza con tu inmenso amor. Queremos sentir tu fuerte mano. Derrama en nosotros tu unción. Abraça tu pueblo. Abraza a tu pueblo, mi Señor. Abraza con tu inmenso amor. Queremos sentir tu fuerte mano. Derrama em nós outros tua unção. Derrama en nosotros tu unción. Ó meu Deus, te adoramos, te alabamos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.